Aí a ideia, quando se coloca o hinduísmo, é que elas associam uma verdade, porque senão elas começam a praticar algo que não é hindu, elas começam a praticar algo que não é hindu e elas começam a associar que aquilo é do hinduísmo e é antigo. Bom, elas inventam um negócio contemporâneo, uma tendência, né? E isso, uma delas que está ocorrendo, uma delas é o esoterismo e a outra é o daime. A tendência do daime é que eles associam com soma. Então, eu vou sugerir que a gente fale disso, a gente discuta isso, se vocês tiverem concordância ou discordância. E de novo, vou reforçar isso, né? Eu não sou contra quem toma daime. Quem quiser tomar daime, toma o quanto quiser. O único problema, o único paradoxo é que as pessoas associam que o daime... Inclusive eu tive uma ligação até de um rapaz da aldeia de Shiva, que me ligou dizendo também isso, afirmando, só que eu sempre explico para ele, né? Sempre explico para essas pessoas. Essa semana tive isso, mês passado eu tive essa abordagem também. Gente querendo estudar o shaivismo, a questão é essa, gente querendo estudar o shaivismo e querendo se manter no daime, né? Quanto à liberdade dela, ela pode ser de onde ela quiser. A questão é que o shaivismo tem critérios, e um dos critérios do shaivismo é que quem usa certas substâncias é classificado como uma linha de esquerda. Isso eu falei, inclusive, pro mestre aí do xamanismo, o Fabiano, né? Que diz, que lá chama Aldeia de Shiva, né? Que eu questiono, inclusive, falei isso para ele, por isso eu estou dizendo aqui no vídeo, né? Não falando mal dele, porque ele me trata com muita educação, me trata com muito respeito, mas a característica na qual a pessoa levanta e quer reforçar ou reafirmar que aquilo faz parte de Shiva é um pouco grotesco e fora da caixa, completamente. Então hoje talvez seja uma dessas oportunidades que eu tenho de expressar com vocês um pouco sobre isso. Não é expressar sobre julgamento de quem toma ou quem não toma, ou quem gosta ou quem não gosta, nem de expressar uma ideia de parcial, vamos dizer assim, que parcial é a pessoa que é contra, vai fazer um julgamento. Mas em todas as ideias, né? Mesmo sem pesquisar nada, só as características, né? Já não dá uma conotação muito, que eu diria, das tradições iniciáticas da Índia, a própria característica do daime. Então, quando alguém fomenta que o daime adora Shiva, que ela sente melhor, que ela tem experiências espirituais, e eu tive ano passado também essa abordagem por pessoas, é maluco porque eu já afirmo para elas assim que é uma alucinação, porque se aquilo é um alucinógeno, eles chamam de outra coisa, que eles acham que tomando tem um Deus atrás e que esse Deus ajuda a não ter problemas. Só que está cheio de problemas, está cheio de publicações, isso está cheio de citações verdadeiras, inclusive de pais que perderam filhos, como o caso do neto aí do Chico Anísio, né? Diz que tomou 4 vezes, depois disso o menino mudou, teve avaliações de psiquiatras e todos afirmaram que por conta dessa substância. Então, o que eu estou querendo chegar com isso? Não é o julgamento se isso dá certo, se isso dá errado, se isso é bom, se isso é ruim. É que esta prática não faz parte do hinduísmo. É isso que eu quero chegar, tá certo? Isso não faz parte. Isso é um fato. E tem gente que fala que tem uma bebida, eles associam a ayahuasca a uma bebida chamada soma. E o soma tem uns textos que alguns ocidentais escreveram, inclusive tem livros descrevendo o soma, eu li alguns livros, nenhum chega à conclusão do que é o soma, só chega à conclusão de uma associação. A associação não liga, a associação é uma tendência, é uma tendenciosidade. E as pessoas têm a audácia de dizer que também no Brasil a ayahuasca é igual ao soma, e o mesmo soma que era tomado antigamente no hinduísmo é o que está aqui, então a prática é igual, e ela é milenar porque ela vem do Rig Veda. Isso é complicadíssimo, é complexo e grotesco, né? Chega a ser grotesco, porque essas pessoas que falam do Rig Veda, vamos ver se eu dou um adendo sobre, vocês já sabem isso, a minha visão sobre isso, né? Rig Veda quer dizer um dos tratados, um dos compêndios, não é nem um tratado, é um compêndio da divisão dos Vedas, são 4. Isso tem mais de 100 partes, né?
só mandalas de hinos são 10 partes. E dá mais de 1000 hinos, mais de 1000 mantras, que na ayahuasca não se encanta em sânscrito, menos ainda um mantra védico, de fato. Que teria que ter o quê? Para se chegar nisso? Iniciação, preparo, talvez uma condição de chegar a aprender, que tem muita gente que não tem essa condição. Se tivesse, o Brasil estava cheio de gente que sabia e não sabe. Estaria cheio de pessoas que saberia isso, mas não sabem. Primeiro porque dá trabalho, gasta tempo e nem todo mundo quer gastar esse tempo. Todo mundo quer tudo rápido. E todo mundo quer se exaltar que está evoluído, todo mundo quer se exaltar que já se iluminou, né? Como o meu amigo Govinda diz sempre, né? Quando as pessoas se iluminam, ele brinca comigo, ele fala que as pessoas comem vagalumes, né? Elas vão, comem muitos vagalumes, então elas se iluminam. Com um monte de... umas brincadeiras que ele tem boas com relação a isso, assim, umas associações, né? Inocentes, mas que dá uma conotação irônica sobre essas pessoas que dizem que se iluminam tomando um alucinógeno. E em todos os sites, todas as prescrições ou referências, né, que é dada, inclusive na visão de psiquiatras. Eu gostaria até de ouvir uma visão de Leonardo. Leonardo está aqui, né? Leonardo está no grupo, né, Leonardo? Oi, tô aqui, Tiago. Que bom, querido. Eu queria até ouvir uma visão sua sobre isso, né? Sobre o que é isso. Você deve ter algum estudo, que você é psiquiatra, com certeza você deve ter. Você deve ter aplicações boas com isso, tanto as de uso medicinal, como de usos não medicinal, onde as pessoas têm uma associação de dizer assim, o ayahuasca é medicinal. Bom, mas ela é medicinal para o médico, que tem uso científico disso. Para a pessoa que não é médico, para a pessoa que não estudou nada e que é um paraquedista, tomador de daime, isso não é medicina, entendeu? Isso vai virar outra coisa na minha cabeça. Para mim isso vai virar um alucinógeno, e alucinógeno tem efeitos diferentes e não são os efeitos do hinduísmo, tá certo? Não são os efeitos da prática antiga do hinduísmo. Agora, também questionável, muita gente vai questionar o seguinte, que existem muitas culturas, e desde tempos antigos, onde muitas culturas tomaram, tem práticas no zoroastrismo, na Pérsia, no Irã, tem práticas... O Irã sempre usou alucinógenos, né? No Irã sempre é conhecido usar alucinógenos, usar algum tipo de aditivo, né? que tenha a normalidade, ou seja, ative um estado diferente, né? Na Ásia tem essas histórias, isso é aceito na Grécia Antiga, isso tudo é aceito. Só que tudo isso que é lido, que vão procurando substâncias, onde as pessoas querem de fato que essa substância seja o tal do soma, né? Nenhuma se associa ao soma. A única coisa que eles falam eu acho que é essa daqui. Você lê outro escritor, alguns acham que é o bang, outro acha que é maconha, outro acha que é a tal da fly agaric, que é um cogumelo lá da Sibéria, que é usado também aí sim é usado pelos xamãs, os xamãs siberianos. E a pessoa não tem uma outra coisa interessante do Brasil, né? Não há um critério de onde vem isso e o que é isso, esse negócio de ayahuasca, né? De religião. Né? O pessoal associa com a Índia, associa com um fulano que fundou lá na Amazonas, que aí uniu o cristianismo com as coisas, com os hábitos de uma tribo de índio, né? Xamânicos, e aí criou uma etnocultura para isso. Ou seja, se criou aqui, isso aqui não é da Índia. Isso aqui vem de uma tribo. Tribo de índio não tem associação com coisa da Índia. Por quê? Porque o índio não é erudito, o índio não é sábio, o índio não entra em hiperconsciência, não tem como ter uma associação, e nós estamos em outro continente. Nós estamos em outro continente. E aí quando as pessoas, algum escritor pegou, né, existem as resenhas de que existiu um amrit, um soma, uma bebida que foi tomada. E esse mês, uma pessoa me inquiriu aqui e disse assim, poxa, você está me passando... Eu falei que o conhecimento da Índia é passado por um guru, não é passado segundo a cabeça de uma pessoa e nem segundo o que ela acha dentro do campo, eu diria, periférico, né? De fora. Ela não consegue de fora avaliar o que é uma cultura espiritual e iniciática. Isso é um pouco pretensioso, é um pouco arrogante e, sendo explícito, né? Isso chega não.
fica mentiroso, fica tendencioso o negócio, fica muito tacanho, né? Porque a pessoa não leu nada, a pessoa não teve iniciação em nada. E a pessoa teve a coragem de dizer para mim assim, olha, me dá a impressão que ter um guru, você fica escravizado. Eu falei, ao contrário. Ter um guru é onde você elucida conhecimento como eu estou elucidando para você. Como eu estou te explicando. Né? O conhecimento que eu estou te explicando é exatamente o conhecimento que eu tenho de dentro das escrituras. Então esse conhecimento, quando a gente tem, lê, examina, ler de fato um texto de dentro das escrituras, não deixa dúvida. Quando a gente tem dúvida, o que a gente faz? A gente passa uns dias orando, passa mais tempo examinando o texto para poder, dentro desse exame, nós tirarmos as dúvidas para nós mesmos, para termos domínio do conhecimento. A gente não segue uma resenha. Se seguir uma resenha, vai dar errado. E a maioria das pessoas que segue esse negócio do Daime, até eles têm teoria que gostam da floresta, da natureza, isso soa bem, né? A maioria não planta nenhum pé de couve, né? Não planta um pé de couve, não cuidam de nada, né? Eles moram numa mata onde tudo já está pronto, ninguém reproduz nada. Mas as pessoas criam uma teoria que são associadas à natureza e que gostam da natureza, até aí está tudo bem. Agora, quando se associa? Quando associa a ideia de gostar ou de achar que faz parte da cultura hindu, a coisa fica ruim, porque é tão distante uma coisa da outra, é tão diferente, até mesmo a questão de arquétipo, ela também é diferente. Você vai comparar arquétipo dos índios com arquétipos da Índia e outra. Até os arquétipos da Índia, das linhagens, tem a ver com uma tradição, não é assim vago. Tem um livro lá, de 10 mil anos, sei lá quanto, mais de 5 mil anos, e de lá veio essa citação. Se tiver uma citação no Rig Veda, é seguido por alguém e é preconizado dentro de uma tradição. Quando ninguém cita nada disso, que são as características, por isso, é uma das razões de existir as escrituras, é dali que sai a prescrição de onde vem uma prática. Quando essa prática não existe, quando essa prática não é encontrada, quando não é encontrado o motivo dessa resenha, né? O objeto da resenha, né? Isso a gente está debatendo sobre o soma, associado à ayahuasca, ninguém encontra uma associação exata, uma confirmação científica, porque tem que ter, já que o Rig Veda é científico, né? Todos os Vedas e as escrituras da Índia, quando a gente fala Shastra revelado, elas são científicas, todas comprovam verdade. Então, quando se lê uma citação, a gente está lendo algo que também nos leva a uma confirmação espiritual, a uma confirmação ou de uma prática, ou de um hábito que já teve, ou que alguma ordem adota esse hábito, tá certo? Tem ordens que adotam esse hábito. E, às vezes, as pessoas têm um problema, isso ocorre em muitas linhas, que as pessoas acham que são sérias. O que deixa de ser sério? É quando ela também inventa uma resenha, né? Sem se ater aos fatos. Então, muita gente cria uma resenha em cima do que está falando, e um monte de gente sai afirmando em cima dessa resenha que aquilo é uma verdade que ela também acredita, só que ela acredita sem ter averiguado. Esse mês eu ouvi de uma pessoa me inquirindo, entre outras que repetem a mesma coisa, porque todas repetem a mesma coisa. Aí eu fui dar uma olhada nos sites brasileiros para ver, e nos sites brasileiros, nesses sites que dão daime, nessas aldeias que dizem que são de Shiva, esses locais, né, de xamanismo com Shiva, que isso não dá certo, isso não casa uma coisa com a outra. Não vai casar na história uma coisa com a outra. A pessoa tem que abrir um shastra e provar que o xamanismo siberiano ou o xamanismo brasileiro tem a ver com Shiva. Não tem essa prescrição, não existe. Aí tem gente que diz assim, não, mas vem da Índia, isso lida com as plantas, e as plantas me deram curas. Tudo bem, se as plantas te curam, se as plantas te fazem bem, até aí, isso é aceito. Mas fique só com as suas plantas, se sinta bem com as suas plantas. Tome o que você quiser, prepare o chá que você quiser e fique à vontade, mas não associe a Shiva. Porque associar a Shiva vira até o que a gente chama de aparadha. Aparadha é uma ofensa espiritual. É quando a pessoa tenta gerar algo achando que está fazendo bem e está gerando mal para si mesmo.
Quando a gente lê a mão, faz uma aferição, que eu sempre peço para fazer uma aferição, quando são pessoas que eu não conheço. Por quê? Porque eu não sei de onde ela vem e uma parte das pessoas hoje, uma parte da população brasileira tem passado por essas coisas de Daime, né? E tem umas características que conotam que ela tomou Daime. Quando a gente vê uma característica de quem tomou Daime astrologicamente, que o pessoal diz que aquilo gera o êxtase igual o soma, o suposto soma, o que eu encontro na mão é uma influência maléfica. Ou seja, uma influência de que ela sofre do vício. Ou seja, ela é viciada. Geralmente ela está até afetada quimicamente. E aí dá vício igual beber álcool, igual tomar droga. Nos sites que eu li, eu queria confirmar isso cientificamente com o Leonardo, que é psiquiatra e médico, né? Eu acho que acho que é uma boa referência para confirmar. Nos sites que eu olhei aqui, estava comparado o DMT, que é uma das substâncias do Daime, com LSD. Boa tarde. Você me confirmaria isso, Leonardo? Oi, Tiara, então, elas têm um efeito um pouco semelhante, sim, né, assim, mas não no mecanismo de ação, mas no sentido que eles agem no sistema da serotonina, né? Certo. Quando bem aplicado, você fala, né? Quando bem aplicado, né? Não tomando aleatoriamente, né? Eu tô falando assim Uso médico, de prescrição, né? de ação, né, assim. Sim. Elas se assemelham porque elas agem no sistema serotoninérgico, né? Agora, cada uma age de um aspecto mais distinto. Se eu não me engano, o DMT ele é como se fosse um análogo, né? E ponto. Ele tem uma ação mais simples. Já o LSD, ele é um pouco mais complexo e ainda estão elucidando direito como que ele age, né? Agora, ambos são alucinógenos, né? Tá. E o LSD, ele sozinho, ele vai e faz um efeito de longa duração. O DMT, se ele for ministrado sozinho na pessoa, ele vai ter um efeito bem curto, assim, de no máximo 15 minutos, né? Por isso que na ayahuasca é a junção de duas plantas, porque uma ela traz o DMT, que é o arbusto lá, e agora ele na substância que vem lá do cipó que eles misturam, tem uma substância que é semelhante a um antidepressivo, né? Então, esse antidepressivo que é ministrado, né, junto com o DMT, ele faz com que o DMT tenha o efeito do DMT tenha uma duração mais prolongada, né, por volta de 4 horas. Mas a questão principal é essa: os dois vão agir na fisiologia da serotonina. Tá. E outra substância que também age é o MDMA, do êxtase, né? O êxtase, o MDMA, ele é como se fosse uma anfetamina de serotonina. Então, essas substâncias alucinógenas, elas sempre estão aí ligadas à questão de serotonina, né? E o que elas fazem, né? É uma ativação muito grande, né? Assim, como se a gente não sei, se fosse acostumado a normalmente funcionar no nível 1 de serotonina, vamos dizer assim, só para explicar, e essas substâncias vão levar para o nível 3, nível 5, né? Então, você altera, né? Você causa um desequilíbrio nesse sistema e aí o efeito alucinógeno acaba acontecendo, né? Porque, na verdade, você está gerando uma alteração de um funcionamento normal, né? Você tira do funcionamento normal. É assim.
Então, mas a minha pergunta é a seguinte: isso você está falando numa aplicação clínica ou em qualquer aplicação? Porque para Não, mim, isso é a base, né? Assim, é dessa forma que elas agem. Agora, por exemplo, uma coisa que a gente tem na medicina, assim, né? O que separa o remédio do veneno é a dose, né? Então, até porque tem muita medicação que veio de venenos, né? Por exemplo, numa aula que eu dei esses tempos atrás aí, o que eu coloquei, né? Eu coloquei que, por exemplo, o captopril, que é um antihipertensivo, né? Acho que é o antihipertensivo mais utilizado. Ele foi desenvolvido por um brasileiro. E esse brasileiro, ele desenvolveu o captopril a partir do veneno da jararaca, né? Então, ele pegou uma parte, né, que é do veneno e desenvolveu uma medicação, né? Agora, é isso, qualquer medicação você tem que usar na dose correta, né? Um antidepressivo, você tem que usar na dose correta. Geralmente a gente utiliza no intervalo aí de X até Y, né? De 10 miligramas a 30 miligramas, de 300 miligramas a 1.200 miligramas. Tem a dose, né? Tem que sempre... É o que eu falo sempre para os pacientes, né? Não é que medicação faz bem ou medicação faz mal. A medicação ela faz bem desde que esteja na utilização correta e na dose correta, né? sim. Se tiver fora disso aí, já não vai ser algo que vai ser benéfico, né? Que é o que acontece às vezes dentro de alguns meios, né? Onde às vezes não é um médico que está dosando, né? E tem alguns que até tem médico, mas o médico é mais um maluco, né? Do grupo, né? Certo. Assim, o fato de ser médico às vezes não quer dizer que não é um maluco, né? Ok. Agora, por exemplo, hoje estão começando a ter estudos, né? Assim, com os chamados psicodélicos, né? Então, a ayahuasca, na USP de Ribeirão, eles fazem estudos com ayahuasca no tratamento de alcoolismo e no tratamento de depressão refratária, né? Agora, assim, as doses de ayahuasca, eles mantêm as doses que são ministradas normalmente, né? Mas você tem um acompanhamento, né, da pessoa. E lá fora, principalmente na Inglaterra, eles têm pesquisado o LSD no tratamento de quadros depressivos, mas são microdoses, né? São doses bem ínfimas ao que é utilizado normalmente, Sim. né? Sim. Então, é isso, né? É uma questão de utilização e dose. E você, qualquer coisa, né? Assim, até, não sei, rapadura, né? Assim, rapadura um pouquinho, você adoça, você come, é um doce. Agora, se você fizer um uso excessivo, você vai ficar obeso, vai ficar diabético, vai ter um monte de problema, né? Perfeito. Então a questão é a forma, a grande questão é a forma, né? Como se utiliza, né? A dose que se utiliza, né? O embasamento que cada um utiliza para fazer, isso muda muito, né? Sim, sim. Então, eu acho, muito obrigado. Então, Leonardo, porque assim, tudo que eu vi, tudo que, assim, tive a refazer as confirmações, aí você tem o estudo de alucinógenos, os efeitos que dá, de dor de barriga, de gente que tem náusea, de gente que tem sensação de morte, foi medido em algumas universidades no mundo, sensação de morte, né? Aquela pessoa que tem aquela sensação de suicídio, né? Voltada a isso. Essas sensações, o que eu quero chegar não é questionar de novo, né? Porque às vezes alguém vai ver esse vídeo e vai confundir. A ideia é não confundir. Isso não é um hábito no qual eu oro ou a gente faz hábitos da Índia, a não ser nas escolas de esquerda. Na Índia, o único local que você vê alguma tomada de alguma coisa, como um bang,
coisas desse tipo, é esquerda, são escolas de esquerda. Não adianta associar ao hinduísmo inteiro uma prática dessa, porque o hinduísmo tem uns critérios que daime e nem xamanismo chegam nem perto de ter. Sem querer desfazer o xamanismo, sem querer desmerecer, mas quando a gente fala de uma ordem, quando fala de uma escola, né, de fato, a forma que as pessoas apresentam e o que os centros científicos também descrevem sobre os efeitos, eu até olhei alguns vídeos e confirmou esses efeitos, né? Teve efeitos com repórteres, teve efeitos de gente que submeteu a fazer experiência para filmar e a pessoa passou super mal com aquilo, né? Eles vão dizer que é porque ela está se purificando e tal, mas aquilo são efeitos de mal-estar, de uma coisa que afeta as pessoas. Só que você vê também no vídeo que as doses são grandes, né? Também tem isso. Por exemplo, quando dá náusea, diarreia, né? Isso aí nada mais é que, por exemplo, se você... Um antidepressivo, ele pode causar isso, né? Assim, principalmente início do tratamento. Então, isso é indício do quê? Tá tendo um excesso serotoninérgico, né? E o excesso de serotonina causa náusea, pode causar diarreia, pode causar alucinação, né? Então, aquilo ali não é purificação, olha, aquilo ali é sintoma de que está tendo um desequilíbrio, né? Assim, está tendo... Muito boa. Teve um aumento de determinada substância que o organismo não está acostumado a lidar, né? Então, sim. Ou seja, purificação não tem, né? O que deveria ser um remédio vira um veneno, né? Exatamente. Ou seja, isso só vai ser remédio se tiver uma prescrição experimentada, que é o caso da medicina, que aí eu fico de acordo com a medicina por conta da experiência aplicada, né? Da dose, da adequação, da aferição que se chega nisso, né? Na hora de falar o quanto se pode tomar, né? Eu não sei bem, por exemplo, de ayahuasca, como que eles têm feito a medida, né? Assim, porque, por exemplo, quando você lida assim, aí tudo tem que ser controlado, né? Assim, desde de como você produz, né? Porque, por exemplo, para a gente utilizar algo como uma medicação, né, na medicina, a gente tem que saber se o que a gente está ministrando tem exatamente aquela dose, né, esperada. Então, isso eu não sei, por exemplo, como eles têm feito nos estudos lá da USP, né? Eu não... mas quando tem estudo aí é legal. A questão, eu estou te pedindo a opinião científica disso, e eu vi alguns vídeos, eu vi algumas coisas, e até no vídeo aparece pessoas dando doses grandes, copos grandes, em vídeo, né? As pessoas tomando um copo quase cheio disso. E aí você vê um monte de gente, assim, algumas pessoas nos vídeos passando mal, e teve até a declaração que eu acabei vendo do filho do Chico Anísio, né? O neto, no caso dele, morreu em 4 vezes que passou a tomar, das 4 vezes que frequentou, o menino parece que começou a entrar numa anorexia, parou de comer, parou um monte de coisa, deu um efeito nele muito forte e ele acabou morrendo, esse menino. E na avaliação... Então, aí, assim, né, tem, por exemplo, tem as doenças genéticas, né, que muitas vezes que a gente fala, precisa de um estopim, né? Então, por exemplo, uma esquizofrenia, né, ou um transtorno bipolar pode ser desencadeado com o uso de uma droga, né? Pode ser o álcool, pode ser maconha, pode ser a ayahuasca, pode ser o cogumelo, pode ser o que for.